Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do podcast, o podcast do Ponte Verde, a casa do futebol de seleções. Eu sou Gabriel Salarca, a gente está aqui fazendo as análises dos grupos da Copa, com a Copa já em andamento, mas a gente aproveitando enquanto as seleções se preparam para estrear, para falar do que dá para esperar de cada chave, de cada grupo. Hoje, falando do grupo H, o grupo da Espanha e do Uruguai, vamos dar uma conferida do que dá para imaginar que as seleções podem aprontar, se as favoritas vão se prevalecer, enfim, a gente vai analisar isso por aqui. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas redes sociais, @PonteVerde Analyse, você está chegando por aqui agora, segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, confere as nossas análises dos grupos anteriores, né, ver se você concorda, discorda com nossas prévias, se a gente falou muita besteira ou não para você. Claro, se você puder, apoia.se/PonteVerde, com R$10 por mês você pode ajudar nosso trabalho e compartilhe com o seu amigo que está acompanhando a Copa com você, que está vendo o Mundial, que quer saber mais sobre as seleções, está conhecendo agora, compartilha nosso trabalho com ele, faz chegar mais gente. A gente tem análises diárias dos jogos dos mundiais, né? Todo dia de manhã no YouTube. Também, claro, esses podcastzinhos para você saber das análises nossas. Então, chega mais, vem conosco para falar sobre esse Grupo H, grupo que tem a Espanha. E a Espanha chega com pinta de favorita, viu? Seleção que foi muito prevalente, né, durante todo o ciclo, campeã da Liga das Nações de 2023, no momento de virada de chave, campeã da Euro de 2024, foi vice da Liga das Nações ano passado, né, tem uma geração fantástica, você tem Yamal, você tem Nico Williams, você tem Dani Olmo, você tem vários jogadores que parece que, principalmente quando vestem a camisa de La Roja, brilham, e quem brilha por aqui é João Rai, que vai trazer todas as informações da seleção espanhola. Fala, João, o que dá para esperar essa seleção de Luis de la Fuente? Com um ciclo de bons resultados, a Espanha vem como uma das favoritas para essa Copa do Mundo. Joga como nunca e perde como sempre? Não mais. Mas vejamos se os jovens espanhóis conseguem trazer o segundo caneco para La Roja. Nas eliminatórias, os espanhóis não tiveram muitas dificuldades. Com a única seleção a dar trabalho será a Turquia, e foram algumas goleadas nessa campanha, tamanha tranquilidade dos espanhóis. Para a Copa, como muita gente imagina, os espanhóis estão entre os favoritos e começa a jornada em um grupo tranquilo, onde apenas o Uruguai, que já não vive seus melhores dias, é o adversário mais difícil. São vários os talentos espanhóis como Yamal, Pedri, Ferran Torres, Dani Olmo, Unai Simón, Cucurella, Grimaldo, Laporte, Pedro Porro, Fabián Ruiz, o Rodri, suposto melhor do mundo, e a lista é grande aí, podia falar quase a seleção espanhola inteira. Mas com certeza é a principal seleção que consegue encaixar o bom futebol e bons resultados. Mas vamos ver se agora, na principal competição, esse elenco consegue consagrar uma geração inteira aí na Espanha. É isso, o que o João falou é bem interessante, né? A gente viu a França, que tem um elenco fantástico também, mas sofrendo muito nesse encaixe ao longo do ciclo, né? De ter bons jogadores, mas não ter grandes atuações. Na Espanha, não. A gente viu ela sobrando, né? Nesse grupo que o João falou, das eliminatórias, claramente a Espanha sobrou, mas não sobrou só no nome, né? Sobrou atuações. A vitória contra a Turquia por 6-0 em Istambul é um exemplo disso, né? E você tem esse encaixe de um treinador que chegou sobre desconfiança, né, quando assumiu, que foi o Luis de la Fuente, que na época era o Luis da Quien, que era o cara que comandou esses meninos, né, que chegaram agora da seleção espanhola, né, que estão brilhando ao longo das categorias de base. Então, o resultado da categoria de base espanhola, que ganhou o Campeonato Mundial, que perdeu a final olímpica de 2020 no Brasil, né, era o de la Fuente treinador na época. Enfim, tem muito disso. Tem uma somatória de fatores que fazem com que a Espanha chegue né, com essa pinta de favorita, né? E claro, a gente já viu inúmeras vezes favoritos não darem liga, inclusive na fase de grupos, né? Não é inédito na Copa acontecer esse tipo de coisa, mas é muito favorita, não tem como falar que não, né? A Espanha chega com esse desempenho espetacular, um encaixe, né, de jogadores muito bons, de uma geração espetacular e, claro, um treinador que consegue dar coesão. Essa saber se isso vai manter, né? São anos de invencibilidade aí já, que a Espanha não perde um jogo no tempo normal, enfim. Tem toda essa pinta, claro, deu um susto ao empatar 5 gols contra o Iraque, mas venceu com propriedade a seleção peruana, comandada por Mano Menezes,
A Espanha tem tudo para fazer uma grande Copa, mas, claro, tem que passar na fase de grupos antes. E quem vai estrear contra a Espanha, né, a estreia espanhola será contra uma seleção estreante em Copa do Mundo. Cabo Verde, a queridinha, né, dos brasileiros, de muita gente que está acompanhando a Copa do Mundo. E o César Augusto Chidozi vai falar mais sobre os tubarões azuis, né, que chegam com essa missão de tentar uma classificação, né, uma vaga na próxima fase da Copa e, claro, estrear com dignidade, podemos dizer assim. Seja bem-vindo, Chidozi! Salve, queridos ouvintes do Conte Verde. Vamos lá, vamos falar da seleção mais querida do continente africano nesta Copa, que é a seleção de Cabo Verde. Vamos falar sobre os Tubarões Azuis, né? Os Tubarões Azuis que se classificaram para esta Copa do Mundo, né, no grupo D das eliminatórias da Copa das Eliminatórias Africanas, um grupo que tinha Camarões, Angola também, né, e se classificou, obviamente, em primeiro lugar, mandando Camarões para a repescagem, e não foi pouca coisa não, terminou com 4 pontos de diferença em relação aos camaroneses e aplicando também a única derrota de Camarões na campanha, tá? Inclusive também teve apenas uma derrota que foi justamente para os camaroneses. Então, assim, foi uma seleção bastante divertida de ver, né? A campanha, acho que foi uma campanha mais emocionante por se tratar de um país pequeno, um país palop, né? Um palop que é um país que tem a língua oficial sendo a língua portuguesa. Então, assim, foi uma campanha que todos nós brasileiros ficamos muito felizes pelo feito, né? Se eu não me engano, é o país com a menor população a disputar uma Copa do Mundo. Acho que, não sei se é um pouco maior ou um pouco menor que a Islândia, né, que disputou a Copa do Mundo em 2018. Mesmo assim, se a gente compara em termos de população, a Zona Leste de São Paulo tem mais pessoas que o país inteiro, né? Então, teve uma campanha bastante emocionante. Os jogadores, na preparação para a Copa do Mundo, viajaram por todas as ilhas de Cabo Verde para agradecer o apoio da população, né, o carinho da população por esse feito histórico. Cabo Verde que já vem fazendo boas campanhas, né, principalmente na CAN de 2021 e CAN de 2023. Lembrando que teve uma CAN entre essas duas que elas classificou em primeiro num grupo com o Egito e Gana, CAN essa aqui em que a Gana foi eliminada na fase de grupos, certo? Então, assim, não foi um feito, não é pouca coisa, tá? Mas a seleção não esteve na última CAN, então foi uma das grandes ausências da CAN de 2025, somente das classificadas à Copa do Mundo. Apenas Gana e Cabo Verde não estiveram, que prejudica um pouco também, né, para testar a seleção em uma grande competição às vésperas de uma Copa do Mundo, mas os Tubarões Azuis vão com a confiança de já estarem fazendo história, né? Então, ainda mais em que eles caíram num grupo muito difícil, né, que é o grupo H, um grupo com 2 campeões mundiais. A gente está falando de Espanha e Uruguai, e também tem a Arábia Saudita. Lembrando que a sequência de jogos para Cabo Verde é basicamente Espanha, Uruguai e fecha sua participação contra a Arábia Saudita, tá? Lembrando que na seleção nós tivemos talvez o jogador mais famoso, né, seja o Bebê, né, que jogou no Manchester United, jogou no Raio Vallecano, né, o jogador mais famoso, ele não estará na Copa, tá? Então, assim, é uma seleção que talvez tenhamos um dos jogadores mais experientes, né, se não me engano, o jogador mais velho desta Copa é o jogador goleiro Vozinha, né, o goleiro histórico da seleção cabo-verdiana, então tá lá há muito tempo, sabe, de, assim, viver os altos e baixos e talvez tenha o seu momento de glória nesta Copa. Seria muita ingenuidade minha falar assim, dá para esperar uma classificação de Cabo Verde, somente num grupo tão difícil contra a atual campeã europeia, né? Contra o Uruguai, que fez uma eliminatória razoável até, não vou dizer que foi uma eliminatória brilhante, né? O Uruguai classificou em 4º lugar, mas o Uruguai tem nomes muito fortes, né? Então, tem o Ronald Araújo, tem o Nicolas de la Cruz, o Arrascaeta, que são mais conhecidos brasileiros, né? Etc. Tal. Darwin Núñez, que mesmo não seja um grande atacante, assim, né? Marcado por uma passagem boa no Liverpool, mas mesmo assim ainda é um cara acima da média, né? Então, além
próprio Ronald Araújo, que eu citei também, que é um zagueiro do Barcelona. Então, em termos de nomes, talvez eu fique um pouco atrás das demais seleções, né? Até da Arábia Saudita, que tem uma liga mais forte, né? Já que a Liga Saudita tem nomes como o próprio Salem Al-Dassari, que estará na Copa, então tem até o Tambaqui também, famoso lá, né? Saud Abdulhamid, que joga na Europa, se não me engano. Então, assim, mesmo com tudo isso, não dá para falar que a participação de Cabo Verde vai ser meramente para tomar goleada, né? É uma seleção que sabe das suas limitações, que sabe jogar conforme as suas limitações, como falei anteriormente, mas é muito difícil conseguir se classificar nesse grupo. Seria um feito homérico, histórico, inesquecível na história das Copas, a classificação de Cabo Verde. Obviamente nós esperaremos talvez o primeiro gol de Cabo Verde na história das Copas do Mundo, né? Não acredito que terá vantagem contra a Espanha e o Uruguai, acho que vai ficar muito aquém disso. A única possibilidade real de alguma vitória é talvez contra a Arábia Saudita, que também trocou de técnico recentemente. Então, assim, talvez acho que seja a maior chance. E ainda mais nesse critério de 48 seleções, né, podendo se classificar para a terceira fase, para a próxima fase, sendo uma das melhores terceiras colocadas. Mas, no geral, o cenário é bastante difícil para os Tubarões Azuis, mas o que não diminui o grande feito de uma nação de 500 mil habitantes, pouco mais de 500 mil habitantes. Então, assim, acredito que talvez seja a única nação africana que todos estarão torcendo por ela, independente das suas rivalidades com outros países, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu. Valeu, Chidozinho. Então é isso, né? O Cabo Verde chega com essa novidade, uma seleção que é um processo, na verdade, né? O Chidozinho falou dessas outras CANs que o Cabo Verde participou e é algo que já vem desde 2013, né? Cabo Verde que fez uma campanha muito boa nas eliminatórias lá em 2014, para a Copa no Brasil, né? Poderia ter vindo para cá, teve problema ali de pontuação, perdeu pontos, enfim, na época, mas uma seleção que tem esse potencial, uma seleção que pode, né, que já mostrava isso há mais de uma década. Tem o Ryan Mendes, que é o grande jogador, o Vozinha, como o Chidozi lembrou, né, um dos mais experientes aí dessa Copa, que mostra isso, né, como é uma seleção que já vem, né, num trabalho, e agora também com o trabalho do Ubista, né, um treinador local que pegou a seleção e com sobras, podemos dizer assim, até nesse grupo, né, que tinha Angola, tinha Camarões, conseguiu a sua classificação, né, não foi porque Camarões vacilou muito, foi o Cabo Verde mostrou sua força, no momento que Cabo Verde precisou arrancar, Cabo Verde arrancou, né, conseguiu ali mais 5 vitórias seguidas, né, e inclusive contra Camarões, e garantiu a sua classificação. Então é histórico, claro, fica essa esperança, né, de quando será o primeiro gol de Cabo Verde mundiais, né, se vai conseguir atrapalhar a vida da Espanha e não. Mas eu concordo com o Chidozi, a grande esperança de vitória dos Tubarões é um jogo contra a Arábia Saudita que não vive um momento, a gente já vai emendar a falar da Arábia Saudita, porque o ciclo foi muito abaixo, né? O ciclo, havia esperança que com esse crescimento da Liga Saudita, a seleção da Arábia Saudita também crescesse, e não foi o que a gente viu, não foi o que a gente conseguiu ver, né? E a seleção passou perrengue na Copa da Ásia, né? Não passou das oitavas de final, teve muitas dificuldades eliminatórias, né? Tendo também, assim como foi com o Qatar, aquele benefício da fase final, jogando no país, né, para conseguir classificação, conseguindo a vaga no empate sem gols no Iraque, com um jogo muito morno. Na fase anterior nem chegou a conseguir brigar, de fato, com o Japão e a Austrália pela vaga direta na Copa. Enfim, é uma seleção que apresentou muitas dificuldades, né? A gente lembra que depois do Mundial de 22, que ficou aquela sensação de êxtase por ter vencido a Argentina, trouxe até o Mancini, né, tirando o Mancini da Itália na época, mas naquele período mesmo ficou um ano sem vencer, né? Ficou um ano sem vencer a seleção da Arábia Saudita, e aí fez um ciclo todo conturbado, né? Você teve o Mancini indo embora, e o Mancini falando que os jogadores não tinham ritmo de jogo, né? Isso foi uma das coisas que mais chamou a atenção, né? Ele foi bem contundente falar que os jogadores anteriormente vinham para a seleção no auge, né? No auge físico, por conta da chegada dessas grandes estrelas da Liga, não vinham tendo não chegavam com condições de jogo da melhor maneira possível, e também teve a tentativa do Hervé Renard. O Renard chegou com essa expectativa, né, de ser o salvador da pátria, com chegar, né, mostrando um bom trabalho, conseguiu a classificação para a Copa, é verdade, mas na preparação não conseguiu bons resultados. A Arábia Saudita foi goleada pelo Egito, né, na data FIFA de março, sofreu em outros momentos, né, enfim, não mostrou uma contundência muito grande, né? A seleção saudita perdeu para a Sérvia, na Copa Árabe, né, com uma seleção meio mista, não passou das quartas, não chegou até a semifinal, né, perdeu para a Jordânia. Enfim, teve esses problemas ao longo do caminho, mas é uma seleção que deixou muito a desejar
ao longo do ciclo, e justamente por isso, por mais que tenha nomes mais conhecidos, uma seleção, uma base mais estabelecida, ainda é um pezinho atrás nesse grupo. Por isso que Cabo Verde pode até sonhar, né? Lembrando que o novo treinador saudita, né, que basicamente estreou, né, nos amistosos preparatórios, a Arábia Saudita perdeu para o Equador e venceu Porto Rico nessa preparação, é o Jorge Dones, né, que assumiu a seleção recentemente. Então, o primeiro jogo dele agora contra o Uruguai vai ser o primeiro jogo dele num trabalho efetivo, né? Enfim, é curioso, né? Vamos ver como que vai ser a seleção saudita na Copa, mas a promessa é de dificuldade, né? E por isso que dá para Cabo Verde sonhar. E falando em dificuldade, vamos falar do Uruguai. O Uruguai comandado pelo Bielsa, que tem os seus problemas, né? Enfim, quem vai falar da seleção celeste é o Arthur Henrique por aí. A palavra que define o Uruguai para a Copa de 2026 é renovação. Desde 2010... Luis Soares e Edinson Cavani protagonizaram uma das duplas de ataque mais goleadoras da história do Uruguai. Para muitos, o Soares é o maior jogador uruguaio de todos os tempos. Porém, nessa Copa, Soares e Cavani estarão fora. Agora, a gente vê uma seleção uruguaia muito mais focada em um meio de campo com Bentancur e Valverde, do que o ataque, que conta agora com Darwin Núñez em baixa produção, depois de ir para a Arábia e muitas polêmicas. A grande incógnita desse time do Uruguai é a lesão de Arrascaeta, que mesmo lesionado não vai ser cortado. O time de Marcelo Bielsa é agora uma seleção onde a gente não sabe muito bem o que esperar para essa Copa do Mundo, porque teve um ciclo muito instável. Ao mesmo tempo em que ganha de Argentina e Brasil, o Uruguai perdeu para o Peru em apenas nessa que foi uma das únicas 2 vitórias da seleção peruana nessas eliminatórias. Como eu disse, o meio de campo deles é realmente muito bom. Tem até alguns grandes nomes que podem ser apenas coadjuvantes nesse meio, como é o caso de De La Cruz e até do próprio Arrascaeta, que mesmo usando a camisa 10, a gente ainda não sabe quando vai jogar ou se vai jogar, né? Ao mesmo tempo, a gente vê aí o goleiro Muslera sendo convocado novamente. Ele que já está há tanto tempo aí, é uma figurinha carimbada do Uruguai, vai para mais uma Copa. O grupo do Uruguai é um grupo onde tem que se ter muito cuidado com a Espanha, mas é muito possível de passar com a Arábia Saudita e Cabo Verde aí. Muito provavelmente o Uruguai ganha com tranquilidade dessas 2 seleções e passa de fase, coisa que não conseguiu fazer em 2022 em um grupo que também era relativamente fácil. Essa é a questão. Vamos saber como que o Uruguai vai se portar aí no comando do Bielsa, que é um daqueles treinadores românticos do futebol que muita gente ama, mas também muita gente odeia. Eu vou torcer pelos hermanos do Paisito, tá? E quero que o Arrascaeta esteja bem para fazer uma boa Copa, sendo que nas últimas 2 ele acabou pegando muito tempo de reserva e não conseguiu desempenhar muito bem o seu futebol. E Arthur Henrique já manifestou torcer por todas as sudacas por aqui, né? Isso que é curioso. Mas o Uruguai acho que tem essa questão, né, do ciclo, né? Porque o Uruguai teve um ciclo onde começou muito bem, né? Começou até liderando eliminatórias, ganhando da Argentina na Bombonera, né? Que foi um grande resultado, mas depois caiu muito de produção, né? Não tem como a gente não destacar isso. O Uruguai ficou muito para trás e aí teve toda a tensão, né? Teve aquele episódio envolvendo o Canóbio após a Copa América, a briga dos jogadores do Uruguai depois daquela eliminação com a Colômbia, né? Várias cenas assim que chamaram a atenção, a aposentadoria do Soares, enfim, tem também essa questão do Valverde, né, no Real Madrid. Atritos extra-campo que também afetam essa preparação da Copa do Mundo, né? O Arrascaeta afastado, o Flamengo mandando nota dizendo que o Uruguai errou na recuperação do Arrascaeta, né? Muita coisa nesse sentido, né? Preocupante para a Celeste Olímpica na Copa do Mundo. Claro, como o Arthur falou, o Uruguai tem um nível muito acima das outras 2 seleções, né? Do que Arábia Saudita e Cabo Verde. Mas é uma seleção que tem que tomar cuidado, porque na última Copa, mesmo com um grupo mais fraco, né, que tinha ali Portugal, mas também tinha
Coreia do Sul e Gana ficou para trás. Então, tem que tomar cuidado, porque pode cair do cavalo aqui, né? Não pode jogar com soberba. E é um ponto que tem que ficar de olho, porque como o Bielsa tem esse perfil ou ame ou odeie, tem essa combinação, né? Pode ser que o Uruguai tropece nas próprias pernas. Então, ficar de olho no que a Celeste vai apresentar, no que o Bielsa vai apresentar nesse retorno dele à Copa do Mundo. E, claro, fica essa expectativa. O palpite do Ponte Verde nesse grupo é que a Espanha passa com facilidade na liderança, o Uruguai, apesar dos pesares, garante segunda colocação. E a nossa, né, vamos dizer assim, colher, né, de chá, nossa relação em relação aos outros é justamente a eliminação da seleção Arábia Saudita, claro, Cabo Verde chegando à terceira colocação. Aí resta, claro, saber saldo de gol, tudo isso, né, se vai ter outras seleções, né? Por exemplo, a gente tinha previsto que tinha chance no grupo A e no grupo D de termos seleções ficando com um ponto ali, né? Ainda pode rolar, mas já ficou mais difícil, né? Porque a Coreia do Sul venceu, os Estados Unidos venceu, a Austrália venceu, enfim, tem esse ponto. Mas talvez Cabo Verde consiga essa vaga como terceira colocada. Vamos aguardar e a gente aguarda você aqui. Faltam só mais 4 grupos. Compartilhe com os seus amigos. Não se deixe de se inscrever aqui no Spotify e no YouTube para seguir continuando acompanhando o nosso trabalho. @ConverteVerde Underline também nas redes sociais. Segue a gente lá. Vem conosco nessa caminhada, acompanhar todo o Mundial da América do Norte e, claro, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês. Você pode ajudar a gente. Ponte Verde, caminho da Copa passa por aqui. Até o próximo.